Se liga, papai, tá pensando em ter filho ou acabou de ter um filho? Vem comigo que esse vídeo a gente vai falar bastante sobre como o mundo das finanças se relaciona com a paternidade e de que maneira você pode conduzir isso de uma maneira mais saudável. Seja na relação você com dinheiro, seja na relação você, seu filho, dinheiro. Vem comigo que o tema é mega importante. Estamos começando mais um Devaneio 11 já. E nesse vídeo eu quero abordar uma das coisas que é mais importante na minha vida. Afinal, ter um filho sempre foi o meu grande sonho, e agora que eu tenho um, eu sei o quanto as finanças e a relação com ele, a relação da família como um todo, são impactadas. Então, o que eu gostaria de propor para você, antes da gente começar com esse tema, é curte, se inscreve no canal, é super fácil, 2 cliques, né, Mara? Bota o link aí que, galera, é literalmente só clicar num botão, não vai ficar aparecendo um zilhão de vídeos meus para você, mas vai ajudar a distribuir mais o canal para outras pessoas. Antes da gente começar, Marinha, quer ter filho logo? Ai, não, eu tenho medo. Boa. Ter filho, de fato, é uma coisa muito complicada, é uma questão que muda a sua vida, né? Tenho antes de ter filho e depois de ter filho na sua vida. É uma coisa que transforma todas as nossas relações e, sem dúvida, não seria diferente com dinheiro. Talvez não é nem ser só diferente, mas talvez seja uma das áreas mais impactadas da nossa vida, né? Quando a gente tem filho, de fato, dinheiro vira um tema a mais, ainda mais dentro das nossas relações. O que eu quero trazer para você é que essa relação ela pode e deve ser o mais leve possível antes de ter filho, porque, sem dúvida, essa relação sua com sua esposa, com seu companheiro ou com seu companheiro, ela pode ser bastante impactada sobre as novas dinâmicas de gastos e investimentos da família após a chegada de uma criança. E isso acontece naturalmente, né? As prioridades mudam. Antes você poderia pensar numa viagem, fazer uma coisa diferente, mas agora você tem que pensar que tem uma passagem a mais para ser comprada, que tem fralda para levar, que tem carrinho, que tem uma grande estrutura que envolve toda a sua vida no que diz respeito à criança. Então, como que eu gostaria de pensar nesse assunto com você? Primeira questão é, como que a sua relação com o dinheiro acontece hoje e se ela pode ou não impactar negativamente a relação com seu filho e com sua esposa? Então, se você é uma pessoa que se encaixa num padrão de que vê o dinheiro como um fim, que o dinheiro é o grande motivador da sua vida e que você está muito apegado a isso, saiba que, sem dúvida, essa relação carregada, essa postura de que existe uma dinâmica, né, de muito peso, de uma rotina muito centrada na grana, ela, sem dúvida, vai, né, resvalar de uma maneira negativa no seu filho, na relação que vocês estão construindo. Então, pense o seguinte: como que a gente começa primeiro a transformar essa relação em uma maneira mais adequada? O primeiro ponto que eu preciso que você reflita é como foi a relação de dinheiro sua com seus pais. É muito diferente na consultoria quando eu vejo uma pessoa que tem uma relação com dinheiro colocada desde a infância e de uma pessoa que só teve uma relação construída com dinheiro depois que foi para a universidade. Isso acontece por motivos óbvios, né? Se uma pessoa está lidando com dinheiro há 20 anos e outra está lidando com dinheiro há 10, a relação, a intimidade que ela tem com o tema é completamente diferente. As várias tentativas que essa pessoa teve de se organizar melhor, de se relacionar melhor, obviamente, né, cresceram de maneiras diferentes dependendo do tempo que você está exposto ao tema. Então, quando você passa a observar como o dinheiro foi construído na sua vida, as coisas que você passou vontade na sua infância, ou as coisas que tiveram ali, né, em excesso até, né, que você sempre teve muita abundância, talvez vai refletir na forma que você enxerga dinheiro e a forma que você insere dinheiro na vida do seu filho. E aqui o tema é enxergar e olhar para trás, para onde vem essas origens e entender como seu comportamento está ligado a isso, vai te dar clareza de como você faz isso com uma intenção diferente para o seu filho. E isso é super importante porque você vai conseguir capturar o que é negativo, o que é positivo e com intenção preparar o terreno para que seu filho tenha uma relação muito melhor com grana. Óbvio, isso aqui é só um aspecto de todos os aspectos que são envolvidos nessa questão de dinheiro e o momento de ter filho. Então, essa talvez para mim seria o ponto de partida, mas não o ponto final.
segundo ponto que eu gostaria de pensar com você é, a partir do momento que você tem filho, muitas coisas mudam, a dinâmica de gasto muda e você vai ter que abdicar de certas coisas. E tá tudo bem, vai fazer parte até da dinâmica de hobbies e de coisas que a família vai interagir. Mas aqui o ponto é, existe uma maneira muito simples de se organizar com as finanças dos filhos, principalmente enquanto ainda é um recém-nascido, que tem compra de fralda, mamadeira, fórmula, infinidade de coisas. A primeira questão é, sua rede de apoio provavelmente vai te ajudar bastante. Seus pais, seus tios, seus amigos, etc. Normalmente quando uma criança está chegando, toda a sua rede de apoio tende a te abraçar. E se você não tem uma rede de apoio, busque por ambientes que possam te ajudar nessa rede de apoio, né? Existem muitos lugares que dá para você buscar por doação, que você pode, né, sinalizar para as pessoas que você está precisando de alguma coisa para o seu filho e está tudo bem. Inclusive a gente sempre recebeu muita coisa das pessoas, muitas coisas usadas, e não tome isso como vergonha. Você vai perceber que quando você tem um recém-nascido, muitas das roupinhas que você ganha, você vai usar 1 ou 2 vezes, porque o bebê cresce muito rápido nesses primeiros dias de vida. A dinâmica de compras aqui que eu gostaria de colocar para você é: planejamento é igual a redução de custos. Pensa comigo, se você compra a fralda só quando está acabando, você não vai conseguir pesquisar pelo melhor preço, você não vai conseguir aproveitar boas ofertas, você não vai conseguir antecipar questões e às vezes o bumbum do seu filho ou da sua filha pode ficar assado. Então a dinâmica aqui é: se prepare, planeje, compre com intenção de se manter abastecido no quanto você precisa. Isso é válido com fralda, isso é válido com pomada de assadura, com lenço umedecido, com roupinhas, com todas essas questões, todos esses itens que seu filho vai precisar. Aqui é super importante também aproveitar da dinâmica de pontos para comprar com cartão de crédito, porque pode ajudar a bancar uma viagem lá na frente, porque de fato também vai ter o encarecimento dessa questão. Aqui dentro do Brasil, filhos de até 1 ano, se eu não me engano, eles podem viajar no seu colo no avião, mas para viagens internacionais, por exemplo, você já precisa comprar um assento para levar com cadeirinha, você vai ter uma dinâmica provavelmente de viajar para um outro lugar, você vai precisar alugar um carro, você vai precisar alugar uma cadeirinha. São coisas que a gente acaba não dimensionando antes de ter um filho, mas que passam a fazer parte da rotina e que quanto mais você antecipa, melhor você lida. Numa viagem, por exemplo, que eu fiz para Curitiba e a gente foi de avião, eu precisei alugar carrinho, precisei alugar cadeirinha e, pasmem, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer isso com antecedência e existe esse tipo de serviço porque de fato é uma demanda, principalmente para locais turísticos, né? Curitiba é uma cidade grande, recebe muitos visitantes, principalmente na época do inverno, e naturalmente esse tipo de serviço está à disposição. Mas, de novo, com antecedência você consegue melhores preços e você consegue se organizar melhor com esse tipo de compra. Outro aspecto que eu queria trazer para esse vídeo é sobre a questão de prover coisas para o seu filho. A posição de provedor para os pais, ela é comum e você vai entender que entrando nessa fase isso vai se ressaltar ainda mais. Eu realmente me relaciono de uma maneira muito saudável com a minha paternidade, com essa questão de ser o provedor, porque eu tento quebrar muito esse estereótipo dentro de casa, mas eu sei que essa não é uma conversa tão comum assim, né, no momento de sociedade que a gente está. Então, entender que, primeiro, você não é o único provedor dessa criança, né? A mãe também é, a avós também são, a rede de apoio como um todo vai prover coisas para a criança, é um bom ponto de partida para diminuir o peso que isso tem nas suas costas. A segunda questão é, a gente sempre vai querer dar o melhor para o nosso filho. Não importa se a gente esteja falando de escola, não importa se a gente esteja falando de roupa, de mamadeira, de fórmula, do que for, a gente sempre quer dar o melhor. Só que dar o melhor que não cabe na nossa vida financeira vai deixar você estressado e aí a relação com o seu filho vai ser afetada e a relação com o seu filho aqui é o mais importante pra gente, muito mais do que dinheiro. Então eu quero te convidar a pensar, será que a escola que você está colocando seu filho de fato cabe no seu orçamento? De fato o presente que você quer dar para ele é o presente que cabe dentro das suas finanças? Tá tudo bem você eventualmente reciclar alguma coisa e usar de brinquedo pro seu filho. Eu já cansei de dar coisas pro Gabriel e no final ele se diverte muito mais com a caixa do que com o brinquedo. Então, na realidade,
consumista é você, não é seu filho. E a forma que você educa ele quanto a isso vai mudar a forma com que ele se relaciona com compras para o resto da vida dele. Então, estar adequado ao seu orçamento com a questão da paternidade é sem dúvida uma das coisas que pode deixar essa relação o mais saudável possível. O exemplo é a forma que a criança mais vai captar coisas de você. Não importa o que você fala, não importa o que você explica, a maneira que você quer conduzir, de fato, o que muda o jogo para uma criança pequena é ela ver como você está atuando. Então, por exemplo, quando a gente pega o Gabriel e ao invés da gente comprar um brinquedo novo ou pedir um brinquedo pela internet, a gente leva ele para um brechó para ele achar uma coisa que ele gosta, ele está entendendo que aquilo pode ser utilizado, que você não precisa gastar rios de dinheiro para você achar um brinquedo legal. Tem um fato interessante que eu gostaria de contar para finalizar esse vídeo, que é o fato da minha esposa ter ganhado uma vez um cartão de vale-presente no trabalho dela para o Dia das Crianças, para o Gabi, e como de costume, esse vale-presente a gente prefere sempre deixar ele ir numa loja de brinquedos e escolher o que ele quer. Então, mais do que deixar ele escolher, óbvio que a gente tenta direcionar para coisas educativas, etc., mas de fato, é um exercício para a gente ver o que ele quer escolher. E a última vez que a gente fez isso, a gente levou ele na ReHap, que era meio que a loja que a gente tinha, né, de infância como referência para brinquedo. Levamos ele até lá. E, cara, ele escolheu um carrinho de boneca que era assim, parecia que foi feito com arame, um paninho, era um brinquedo muito simples que parecia que ia quebrar a qualquer momento, mas que assim, ele amou. Tudo que a gente tentava instruir ele, mostrar que parecia ser muito mais legal pra gente, ele não gostou. Ele de fato queria aquele carrinho de boneca, custasse o que custasse. E aí, o carrinho de boneca, zoadinho, mega frágil, custava tipo R$100. E cara, era o que ele queria. E ele ama aquele brinquedo até hoje. Ele já quebrou, a gente já consertou, já colou, já foi e voltou com esse brinquedo várias vezes. Mas tipo assim, era um brinquedo que praticamente dava pra fazer em casa, de tão simples e de tão bobinho que era. Mas era o que ele queria. E eventualmente, tipo, tinham itens muito mais complexos, até mais caros, né, que ele pediu pra gente na loja, mas que ele não se relacionou tão profundamente quanto aquele carrinho. Então, o que eu quero que a história, né, se amarre aqui no final do vídeo é, primeiro, construa uma relação legal com o dinheiro. O maior exemplo é você. Se você não fizer esse movimento, seu filho não vai saber como fazer. Segundo, os gastos que virão precisam ser planejados porque eles saem muito dessa rotina. Você não sabia o que era ser pai até seu filho nascer. E talvez se você ainda não é pai, você também não entendeu ainda essa dinâmica. Então, se planejar, ter as informações vai te ajudar muito para quando a coisa estiver acontecendo. E o terceiro ponto, sem dúvida, é guie pelo exemplo. Não proporcione uma vida que você não tem para o seu filho. Isso só vai educar ele errado e só vai fazer com que vocês todos se frustrem. Se você gostou desse vídeo, lembra, se inscreve, curte, acompanha a gente aqui que ainda vem muito pela frente.